Olá, cá estamos nós novamente para dar continuidade à gravação do nosso canal, que se chama Guia dos Perplexos, em homenagem a Moisés ben Maimônides e a São Tomás de Aquino. Nós terminamos a gravação da série Aprendendo a Pensar, Aprendendo a Ler, mas isso será aplicado aqui também. Então não se enganem, porque cada coisa aprendida será utilizada posteriormente. Logicamente, quando nós falarmos do que vamos começar com essa gravação, que é Aprendendo a Ver, número 1, também utilizaremos o que nós aprendemos em Aprendendo a Pensar e Aprendendo a Ler. Bem, como nós começaremos o nosso assunto? No vídeo passado, que foi o 10º livro do Aprendendo a Ler e a Pensar, o último daquelas duas séries, que no fundo confluem para uma finalidade só, o que nós vamos fazer nesta série é abrir os olhos daqueles que estão dispostos a ver apenas o que é atual e superficial. Como faremos isto? De um modo muito simples e que todo ocultista conhece, né? Existe um conhecimento que se chama tradicional, no sentido de René Guénon, tradição, transmitido de geração em geração. Então, nós da Igreja Católica temos a sagrada tradição, que vem dos apóstolos até o Papa Francisco, o atual. Então, nós não consideramos apenas a Bíblia católica como sendo a única fonte e autoridade para a revelação divina, mas também levamos em conta a sagrada tradição. Então aqui está uma edição da Bíblia, a Bíblia Sagrada, uma edição de luxo, chamada a mais bela Bíblia do mundo, que tem aqui marcado alguma coisa que eu acho que será interessante para nós lermos para vocês. Então, a primeira coisa que nós queremos chamar a atenção é para este fato. Existe um conhecimento que metafisicamente costuma se chamar conhecimento oculto, mas está oculto para quem não quer ver, porque ele está disponível, só que esparso, espalhado. Ocultismo, ciência oculta, divide-se em duas partes: misticismo, aquilo que eu não posso provar e eu acredito. Então cada ocultista tem a sua formação mística, que é pessoal. Ele está obrigado a crer porque ele foi revelado pelos seus guardiães, anjos, mestres, ou como vocês quiserem chamar. E tem a parte esotérica, que é a parte escrita, que nós poderemos mostrar. E aí, para quem vive apenas no presente, essa parte mística, também chamada esotérica com S, oculta, ela é muito importante, porque ela traz segredos desde a fundação do mundo que não costumam ser revelados só de mestre a discípulo, mas que eu nesta série vou tocar. E vou tocar sem medo, porque o mestre disse: não existe nada de oculto que não venha a ser revelado e nada de encoberto que não venha a ser sabido, que não venha a ser conhecido. Portanto, está na hora de se ter esse conhecimento, de termos esse conhecimento. Bom, os judeus têm uma vantagem em relação aos católicos, é que eles cultivam de modo muito especial essa tradição deles. Mas veja bem, a tradição judaica não é a mesma tradição católica, e as duas não são
aquilo que o ocultista estuda com o nome de a tradição ocidental. Então, acima das duas tradições, a corrente judaica e a corrente cristã, então, às vezes, juntando as duas, como faz o rosacrucianismo, né? Então, como faz a maçonaria, então nós vamos além, através de nossas pesquisas, através de nossas conclusões e através de algumas, nós poderíamos dizer, revelações, mas algum tipo de conhecimento intuitivo que nos chega. Então nós temos aqui, escrito por um judeu chamado Bernard M. Casper, uma iniciação ao comentário judaico da Bíblia. O que é que ele diz aqui? Exatamente na página 34 está escrito: o elemento essencial e característico na Mishnah, quer dizer tradição, às vezes é a sua aceitação e consideração das tradições dos anciãos, às vezes simplesmente mencionada como Cabala ou Cabalá, tradição antiga aceita. Então, os judeus cultivam, eles dão uma especial atenção. Então, a palavra Mishnah, que é o compêndio das tradições, nós temos ela no original e temos ela no pequenas traduções. Então, é mencionada como Halashal Moshe Sinai, a lei entregue a Moisés no Sinai. Pois a hipótese, vejam bem que ele não está fazendo afirmações absolutas, é a de que há a lei oral, Torá Sheba'al Peh, que foi dada no Monte Sinai, ao mesmo tempo que a lei escrita, que reclama a mesma origem divina e, consequentemente, a mesma autoridade e força. A briga de Jesus com os fariseus e escribas, na verdade, era esta. Jesus reclamava para a Bíblia escrita uma autoridade maior do que para a tradição dos anciãos. Vocês podem ver isso claramente no Evangelho. A própria Mishnah afirma: aplica-se maior rigor à observância das palavras dos escribas, isto é, da tradição oral, do que à observância das palavras da Torá escrita. A esta assertiva, aparentemente audaciosa, esta assertiva, aparentemente audaciosa, dá a entender que a lei oral, por um lado, reivindica a mesma autoridade e continuidade que a lei escrita, e que, por outro lado, serve como sua interpretação fiel e como complemento essencial. Ou seja, a Mikra, o texto bíblico, tem para os talmudistas, aqueles que são adeptos do Talmud, menor autoridade do que a Mishnah. Então, aqui nós temos uma pequena tradução da Mishnah. Está em português, portanto é a tradução. E aqui nós temos o mesmo texto, só que em hebraico. Não tem nada de português. São comentários, né? Começa pelo comentário ao Gênesis, que é chamado Bereshit. Então aqui nós temos escrito em hebraico, Bereshit, que é o primeiro livro da Bíblia, e aqui, Criação ou Gênesis, o escritor da Mishnah vai fazer o comentário dele, e assim, cada livro da Bíblia é comentada por um rabi, por um homem de grande autoridade espiritual,
que possuía um respeito enorme entre a comunidade judaica internacional, e essa interpretação é considerada uma revelação e tem a mesma ou maior autoridade, porque está atualizada, né? Por exemplo, Jesus Cristo nos chama a atenção para um versículo da Bíblia que está no Gênesis, que diz assim: por isto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Todos sabemos que isto é uma inserção, isto é uma interpolação. Mas Jesus está citando esta interpolação como tendo uma grande autoridade. Vamos então agora ao contexto. Antigamente, no início da vida nômade, quando um hebreu casava com uma mulher, ela ia morar com a família dele. A mulher deixava pai e mãe e ia morar com o marido e a família do marido. Era agregada à família do marido. Ora, como somente o marido tinha uma relação direta e completa, essencial, uma ligação marital com ela, então, se o marido morria, a lei oral, mandava que ela se unisse ao irmão mais velho para gerar filhos que seriam considerados do esposo. Nós vimos, por exemplo, que várias vezes essa lei foi desrespeitada e a mulher ficava perambulando pelas tendas, né, armadas, num oásis, de qualquer forma no deserto, e não tinha aquilo, a proteção, o afeto, a estima que teria junto da família dela. Então, em determinado momento, a reunião de sábios, de anciãos, determinou que isto seria mudado, que seria feito o contrário. O homem deixaria a tribo dele e iria morar com a tribo da mulher. E então substituíram o que estava escrito no Gênesis anteriormente, que era a mulher ir morar com a família do esposo, e colocaram: por isto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Por quê? Porque se a mulher morresse, o homem podia se virar. O homem é forte, o homem trabalha, a mulher naquela época não podia trabalhar, ninguém oferecia trabalho, portanto, caso o marido morresse, a família do marido é que tinha que sustentá-la. E se o marido não tivesse parentes, só tinha dois caminhos para ela tomar, que era mendiga ou prostituta. Então, Jesus citou esse versículo, quer dizer, ele deu autoridade à revelação oral, como é que aqui o nosso livro chama, Shebaal-Pé. Então, a tradição oral tinha mais força do que a lei escrita. Então, portanto, a Kabbalah, ou Cabala, como nós quisermos dizer, para mim tanto faz dizer Cabala como Kabbalah, né? Mas, de qualquer forma, está aqui. Seja como Kabbalah, tradição antiga aceita, e às vezes como Halachá Lemoshe Sinai, a lei entregue a Moisés no Sinai, a hipótese de que havia lei oral, Torá Shebaal-Pé, que foi dada no Monte Sinai ao mesmo tempo que a lei escrita e que reclama a mesma origem divina e, consequentemente, a mesma autoridade e força. Na realidade, a própria Mishnah afirma: aplica-se maior rigor à observância da palavra dos escribas, isto é, a tradição oral, de que a observância das palavras da Torá escrita. Então, a Mikra, a Bíblia escrita, não tem a mesma autoridade que a lei oral, a tradição oral que está aqui no original para vocês verem.
a Mishnah, né? Aqui nós temos o tratado da Mishnah. Então, vamos nos conscientizarmos então de que a multidão, o povo em geral, está numa grande e imensa ignorância. Por exemplo, quantas pessoas sabem que esse versículo da Bíblia que está no Gênesis, não sei se eu encontrarei agora com facilidade na minha Bíblia, porque não era a minha intenção lê-lo, mas não será escrito, porque é o Evangelho. Na verdade, é no Evangelho. É uma citação do Evangelho que eu fiz. Jesus diz, trarei. Jesus diz, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Como eu queria mostrar a citação de Jesus, então não era aqui, mas de qualquer maneira, o livro é o mesmo, né? Tanto faz a Bíblia judaica quanto a Bíblia católica, né? Tem algumas pequenas diferenças, mas o que importa é isso. Contudo, vamos ver como é que os cristãos tratam a tradição oral. A maioria dos cristãos não conhece a tradição oral. Por que não conhecem? Porque não leem. Por exemplo, aqui, nesta Bíblia, está escrito que ela é a mais moderna e a mais de acordo com o original hebraico. Em 1943, na encíclica Divino Afflantem Spiritu, assim dizia o Papa Pio XII: o incremento das traduções de textos bíblicos diretamente dos originais. Temos conhecimento de que em muitas regiões têm sido feitas, aliás, com muito aplauso, traduções diretamente dos textos bíblicos originais para as línguas vernáculas, com o beneplácito e aprovação da Igreja. Em São Paulo, precisamente, a Sua Eminência, o Cardeal Eugênio Tisserand, representando a Pontifícia Comissão Bíblica, em carta datada de 30 de janeiro de 1947, ano em que eu nasci, diz: é preciso, antes de tudo, que tenhais uma tradução da Bíblia a partir dos textos originais, como os temos hoje, criticamente estabelecidos. Ora, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ou nós temos a tradução segundo os textos originais, ou nós teremos uma tradução criticamente estabelecidos. A nova tradição deve retratar fielmente o texto original, reproduzindo as modalidades das frases, a característica, escolha das palavras, imagens, metáforas, o ritmo, tudo, enfim, que empreste ao sagrado texto o cunho que ele é peculiar. Deve conservar, tanto quanto possível, o caráter oriental e semítico da Bíblia. Mas nós vamos mostrar a vocês que ou uma coisa ou outra coisa. Então aqui nós temos uma Bíblia que foi feita a pedido do Pontífice, o Papa Pio XII, o Papa Pio XII, e que foi supervisionada pelo cardeal, Sua Eminência, o cardeal Eugênio Tisserand, em 1947. Mas, em Gênesis 2, está dito:
Deste modo foram terminados o céu e a terra com todos os seres que se locomovem. Versículo 1. Versículo 2. Terminou Deus no sétimo dia toda a obra que fizera, e cessou no sétimo dia toda a obra que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele, agora prestem atenção especial, cessou toda a sua obra da criação. Vamos ver se no original está assim? Vamos ver se no original está assim. Eu tenho aqui duas Bíblias na minha mão. Esta é em hebraico, português, mas de uma maneira diferente, ou seja, o texto hebraico é colocado de um lado e o texto português é colocado de outro. Assim, quer dizer, o texto hebraico está aqui, Bereshit, e o texto em português está aqui, Gênesis. O escritor, já mostrei a vocês a fotografia dele, é o Rabino, não sei qual é o livro que traz a fotografia dele, não é esse, mas Meir Matzila Melamed, que é o primeiro rabino da confissão sefaradita da Flórida, ou seja, dos judeus de raça sefaradita, ou seja, semitas, de sangue semita. O sefaradita tem sangue semita e o Ashkenaz tem sangue mongol. Então são dois ramos diferentes, isso também já foi discutido aqui, mas vamos esclarecer mais ainda. Então, há dois ramos de judeus. O chamado sefarade, ou sefaradita, que vem desde Abraão e os patriarcas até hoje. Este se chama o ramo semita, porque são filhos de Sem, filho de Abraão. Um rei, no ano 600 a 800, por aí, converteu-se ao judaísmo, né? A tribo dele era uma tribo de mongóis, e ele se converteu ao judaísmo porque o estado da tribo dele, o clã, ficava entre católicos e muçulmanos. E os católicos e muçulmanos estavam em guerra, então os cázaros tinham medo de que os católicos destruíssem as suas aldeias para poder ficar frente a frente com os muçulmanos. E, do mesmo modo, que os muçulmanos destruíssem as suas aldeias para ficarem frente a frente com os católicos. Então esse rei dos cázaros, uma tribo mongol, então decidiu converter-se ao judaísmo, que é uma religião respeitada tanto pelos muçulmanos quanto pelos católicos. As raízes do islamismo são judaicas e as raízes do catolicismo são judaicas. Então, convertendo-se assim estrategicamente ao judaísmo, ele não foi perturbado nem por católicos, nem por muçulmanos, nem por cristãos, nem por muçulmanos, que respeitam o judaísmo, né, como uma religião sagrada, né? São três religiões que descendem de Abraão, né? O cristianismo, fundado por Jesus Cristo, o islamismo, fundado por como é o nome dele? Maomé, Mohammed, e o judaísmo, fundado, segundo alguns, por Moisés, mas alguns dizem que, na verdade, Abraão seria o fundador do judaísmo. Não importa, vamos considerar Abraão, porque a revelação começa no capítulo 12 de Gênesis com Abraão. Vamos pegar o mesmo texto que nós lemos na Bíblia católica, mas vamos pegar aqui, na Bíblia hebraica, segundo nos
oferece o Rabino Meir Matziliah Melamed, no original. E ele diz assim: e acabaram de criar-se os céus e a terra, Gênesis 2:1, e todo o seu exército, Gênesis 2:2. E terminou Deus no dia sétimo a obra que fez, e cessou no dia sétimo toda a obra que fez. Gênesis 2:3. E abençoou Deus, é esse o versículo em questão, ao dia sétimo e santificou-o, porque nele cessou a sua obra que Deus criou para fazer. Lembram de como está na Bíblia Católica? E em todas as outras Bíblias, cessou Deus toda a obra que havia feito. Então, se nós temos aqui a tradução do original, né? Cessou Deus toda a obra que Elohim, a qual Asher, Bará Elohim Lachatou. Então, que Bará é criar, Elohim é Deus, Lachatou para fazer. Então, há uma obra que Elohim fez no sétimo dia, e essa obra foi feita para fazer. É Javé, o Deus dos judeus. Por isso, não se traduz a Bíblia ao pé da letra. Logo, a Bíblia católica não está traduzindo ao pé da letra como ela promete que faria. Esse é o livro que eu usei nos meus estudos nos beneditinos. Tradução interlinear da Bíblia. É para estudantes, e aqui nós temos o mesmo processo, só que por ser interlinear, ou seja, o capítulo em hebraico vem com a tradução abaixo em inglês. É melhor ainda. É melhor, porque lá vem em hebraico de um lado e em português do outro. Então vamos lá, Gênesis 2. E foram terminados os céus e a terra e todos os seus exércitos. E terminou Deus no sétimo dia seu trabalho que ele tinha feito. E descansou no dia sétimo de todo o seu trabalho, que, agora é esse a questão, que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda obra que tinha criado para fazer. Em inglês está: and rested from his work which had created God to make. Esse to make, le chateau, está escrito lá em cima. Então, a tradução literal é essa. No dia sétimo, Deus fez ainda alguma coisa. Ele havia terminado de criar as 6 etapas da criação. Na sexta, o homem; no primeiro dia, a luz, e assim sucessivamente. Mas no sétimo dia, ele concluiu uma obra especial que ele tinha criado para fazer. E aí você vai ver, comparando Gênesis 1 com Gênesis 2, que as duas criações não são iguais. Se você ler Gênesis 1, você tem uma coisa. E se você ler Gênesis 2, você tem outra coisa. Então, este será o nosso próximo assunto, mostrando assim que a tradição oculta, ou seja, aquilo que eu estudo especialmente, a tradição ocidental, que está acima de todas as tradições, sumérios, caldeus, acádios, arameus, e vai por aí. Nós vamos passar por todas essas tradições. E a tradição ocidental, chamada Sagrada Tradição Oculta, é todo esse conjunto de tradições que
Para os judeus é Cabala ou Cabalá, que começa com a Mishnah, e para os católicos é chamada apenas a Sagrada Tradição Apostólica. Então nós temos tradições e tradições. E aí os estudiosos e eruditos reuniram todas essas tradições, dando-lhes o valor devido, e formulou um grande manancial de conhecimento que se chama a tradição oculta. E é esta tradição que nós vamos explorar nessa série do Guia dos Perplexos, denominada Aprendendo a Ver. Então, este foi o primeiro capítulo, e aí vocês viram a Bíblia católica, que, como a protestante e como todas as outras Bíblias, dizem que Deus no sétimo dia terminou toda a obra da sua criação. Como é que diz aqui? Capítulo 2. Deixa eu ler novamente aqui. Terminou Deus no sétimo dia toda a obra que fizera, e cessou no sétimo dia toda a obra que tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele cessou a obra da criação. Ora, dizer que ele cessou a obra da criação é uma coisa, e dizer que neste dia ele abençoou o sétimo dia e tudo mais pelo que ele tinha criado para fazer, porquanto ele tinha criado para fazer. Então, no sétimo dia, Elohim, que é o Deus de Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Melquisedeque e o nosso Deus, então, ele no sétimo dia fez a sua última criação, que foi um anjo poderosíssimo chamado Javé, que os judeus aceitam como sendo o Deus Supremo, mas Javé é um Deus criado para fazer. Continuaremos isto no nosso próximo capítulo. Já vimos então que estudar a tradição oculta é abrir os olhos para muitas coisas. Então, uma delas seria revisar a Bíblia e não dizer como o Papa Pio XII, Sua Eminência, o cardeal fulano de tal, Eugênio Tisserand, que esta Bíblia foi feita criteriosamente seguindo os originais hebraicos. Mas quando nós mostramos os originais hebraicos, vocês viram em 2 volumes diferentes. Este é feito pelo rabino da comunidade sefaradita da Flórida, Meir Matzila Melamed. Este daqui não tem nada a ver com o outro, é feito pela Kregel Publications, especialmente para estudantes, e tem apenas Gênesis e Êxodo, mas é interlinear, ou seja, embaixo de cada expressão em hebraico vem a equivalente em inglês, traduzida literalmente. Então, e aqui está dito que Deus, no sétimo dia, terminou a obra que ele criou para fazer. Que obra é essa que Deus criou para fazer? Um Deus fazedor. Porque o Deus de Gênesis 1 é Deus criador. E Deus de Gênesis 2 é um Deus fazedor. Em nenhum momento do Gênesis 1, não, usa-se também a palavra fazer. Make. Ishá. Mas, em Gênesis 2, em nenhum momento se usa a palavra bará, que quer dizer tirar de si, tirar do nada, vamos dizer assim, do Ain. Enquanto que Elohim cria barando e fazendo,
quer dizer, tirando de si, do nada, mas também usando o que ele já fez para fabricar, manufaturar, o Gênesis 2, o Deus do Gênesis 2, é um Deus artesão, que só faz, como no caso do homem, que ele fez um boneco de barro, ou seja, o barro já existia. Ou como no caso do paraíso, que ele plantou árvores, portanto as sementes já existiam. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que ver é que há dois deuses contidos na Bíblia que são de perfis completamente diferentes. Vocês verão isso com clareza a partir do nosso próximo capítulo. Não deixem de dar o seu like, se gostaram, e eu pretendo abrir os olhos de todos que queiram ver e que tenham ouvidos para ouvir, como bem disse Jesus Cristo. Então, seu like, se inscrevam no canal e até a próxima.